Olá, aqui é o professor Antônio Carlos e hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas no plano de estudo tutorado do volume 2 para a primeira semana do 8º ano do ensino fundamental. Após então vocês terem lido os conteúdos apresentados na semana primeira do volume 2 do seu plano de estudo tutorado e também ter assistido o meu vídeo em que eu explico os conteúdos apresentados ali, é hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando mais uma vez que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para você então realizar com sucesso estas atividades. Vamos à questão de número 1. Para você, o que significa viver em sociedade? E o que é ser brasileiro? Ou seja, é uma questão pessoal, mas você pode estar colocando o papel do ser humano, do cidadão, vivendo em sociedade, que significa compartilhar da mesma cultura, dos mesmos costumes e tradições, bem como também as regras de convívio social. E as regras trazem uma maior organização do convívio social. E ser brasileiro significa que a população ali, ela tem que nascer no território brasileiro, mas nem sempre residir. Nós temos brasileiros espalhados em todo o mundo, ou seja, nasceu no Brasil, mas nem sempre residem aqui no território brasileiro. Questão 2. As palavras nação, território, país, estado e governo são usadas muitas vezes como sinônimas. No entanto, existe uma diferença na definição de cada uma delas. Vamos entendê-las melhor? Preencha o quadro com base no texto que você leu no início dessa semana. Aqui, alunos, nós temos esse quadro com os termos para você definir e dar exemplos. Nós temos aqui, inicialmente, o conceito de nação. Nação corresponde a uma união entre o mesmo povo, com sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais e idiomas, entre outros. Um grande exemplo que nós podemos dar é o caso da Espanha, que é um exemplo clássico aí de Estado multinacional, ou seja, um grande número de nações vivendo em um mesmo território. Nós temos o território espanhol e nesse território existem os espanhóis, mas também temos os catalães, uma nação ali atualmente sem um Estado soberano e, portanto, sem um território político definido. Além de outros povos, como os bascos, os navarros e alguns outros. Um exemplo de nação sem território, os curdos, que também não têm o seu território para formarem o seu país, mas é uma nação. Território corresponde ao espaço geográfico apropriado e delimitado com as relações de soberania e poder que o Estado exerce, esse controle sobre aquele espaço. E é lógico, um exemplo bem próximo de nós é o caso do Brasil, o território brasileiro, onde o Estado brasileiro detém, então, o controle e poder. País. País é um conceito bem genérico, mas se refere a tudo que se encontra no território dominado por um Estado, e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. Ou seja, é o Estado sendo representado, então, por um nome de um determinado país. No nosso caso, por exemplo, o Brasil é um país. E nós temos a República Federativa do Brasil, que representa o Estado brasileiro. Outros países também nós temos os Estados Unidos, a China, a Alemanha, o Japão. Estado é um conjunto de instituições públicas que administram o território, procurando então atender os anseios e interesses da população. No Estado, nós vamos ter a representatividade dele na parte prática para atender os desejos e necessidades da população. Um hospital, uma escola que pertence ao Estado
está representando, então, essa figura administrativa de uma instituição pública. Nós temos outros exemplos também, como o legislativo, o executivo e o judiciário. E governo? Governo é a organização que é a autoridade governante de uma unidade política. O poder de regras, de criar regras, de organizar a sociedade de forma política, quem faz é o governo. E tem um aparato administrativo, de gestão, que vai auxiliá-lo, então, nesse poder de autoridade. Por exemplo, nós tivemos aí a monarquia em um determinado período da história do Brasil, que era uma forma de governo, e hoje nós temos, então, a república. Explique a afirmação. Os funcionários públicos são servidores da sociedade. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos positivos e negativos do seu município. É uma questão também pessoal. Pergunta se você concorda ou não com essa afirmação. Um funcionário público, ele tem o dever de servir à sociedade? Sim ou não? Se você dizer sim, que concorda com essa afirmação, você vai dar exemplos positivos e negativos. De exemplo positivo, a sociedade tem direito de cobrar serviços públicos básicos, por exemplo, saúde, educação, moradia, transporte, pois somos nós que pagamos os impostos e queremos que o Estado retribui esses impostos em benefícios à população. Quem vai estar oferecendo na linha de frente esses serviços é o servidor público. Um exemplo negativo é o nepotismo, que é o emprego de pessoas próximas da família que está no governo local, deixando então outras pessoas que poderiam ser mais qualificadas para o trabalho sem trabalho. Seguindo, observe os mapas da expansão territorial do Brasil e responda às atividades 4 e 5. Nós temos aqui em 1534 a configuração territorial do Brasil, as capitanias hereditárias e a linha do Tratado de Tordesilhas, separando então as terras portuguesas e espanholas. Já em 1789, nós tivemos uma expansão territorial do Brasil, inclusive com a configuração do que nós conhecemos hoje de estados. Em 1889, nós já temos uma expansão territorial maior, inclusive a configuração dos limites de alguns estados são mudados, e em 1843 nós tivemos a expansão cada vez maior do território brasileiro, chegando a incorporar outras áreas como o estado do Acre. Já em 1990 nós temos então a configuração que nós conhecemos hoje do nosso território brasileiro. Para a atividade 4, o que pode fazer com que as fronteiras recuem, avancem ou deixem de existir? Sobre as fronteiras aí, nós temos que lembrar que fronteira é uma faixa de terra existente entre os territórios. Pode ser um território federal, estadual ou municipal. E a fronteira, então, é uma faixa de terra que separa esses territórios. E elas podem deixar de existir em um estado, um país ou uma cidade à medida que integra-se ao seu vizinho, quando torna-se uma única unidade. Por exemplo, uma aglutinação entre duas cidades. Duas cidades se incorporam e ali, então, essa fronteira deixa de existir. É muito mais difícil do que, ao contrário, a separação de territórios. Nós temos a criação de novas cidades, novos municípios no Brasil, à medida que um distrito ele começa a crescer muito e, com isso, então, deixa de ser um distrito e passa a ser um município, tornando uma nova cidade. E ali criou-se, então, uma nova fronteira para alargar que aconteceu no Brasil, a incorporação do estado do Acre, numa negociação com a Bolívia em 1903, que pode ser através de negociação essa incorporação ou até mesmo intervenção para incorporar um novo território. Portanto, é possível sim uma fronteira recuar, avançar ou deixar de existir. Na questão quinta e última, os mapas acima foram alterados até a chegada ao mapa em que conhecemos hoje. Cite algumas diferenças entre eles. Bom, nós temos aqui em 1534 a divisão do território da América do Sul, incluindo o Brasil, entre Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. E de acordo com este tratado, o Brasil cabia então aos portugueses e o restante da América do Sul aos espanhóis. Só que o não respeito a esse Tratado de Tordesilhas e também a união entre as coroas de Portugal e Espanha
entre 1580 e 1640 permitiu aos portugueses expandir mais o seu território para o oeste, aumentando o tamanho do Brasil. Já em 1750, os dois países assinaram um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid, que determinava as terras que pertenciam de fato a Portugal e a Espanha. E mais uma vez, então, o Brasil anexa uma parte da região norte, uma parte também ao sul. Em 1977, o Mato Grosso do Sul foi fragmentado, dando origem, então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 5 anos depois, a região de Rondônia ela foi reconhecida como território e alcançou a condição de estado. E em 1988, ocorreram diversas modificações. Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. A ilha de Fernando de Noronha, que anteriormente era considerado um território, transformou-se em um município subordinado ao governo do estado de Pernambuco. E no mesmo ano, Goiás também se fragmentou e a porção sul do território continuou com o mesmo nome. E acima, então, nós tivemos então, a criação do Tocantins. Ou seja, nós temos vários exemplos que podem ser citados aqui como modificações ao longo da história da formação territorial do Brasil. Caros alunos do 8º ano do ensino fundamental, esta então foi a sugestão de atividades para o volume 2 da primeira semana do seu plano de estudo tutorado. Para qualquer dúvida, deixe nos comentários, converse com seu professor para que você então possa avançar para a semana 2 sem nenhuma dúvida com relação aos conteúdos e às atividades propostas na primeira semana. Se você não é inscrito em meu canal, se inscreva para que você possa então ter acesso aos conteúdos e atividades das próximas semanas. Compartilha, comenta e curta também os nossos vídeos. Um forte abraço e meu muito obrigado.